Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é sábado, dia 11 de julho do ano 2020. Eu quero oferecer aos irmãos uma reflexão para hoje. A reflexão tem como tema: não desperdice o seu talento. Em Mateus 25, 14 a 30, meus irmãos, nós encontramos a conhecidíssima parábola dos talentos. Como eu pretendo ser breve nessa reflexão, eu não vou ler o texto, mas o irmão pode ler o texto aí na sua casa, né? E também eu quero crer que o irmão conhece bem essa parábola. Ela é a base para a nossa reflexão. Era comum, meus irmãos, os proprietários de terra mais abastados empreenderem longas jornadas, às vezes para supervisionarem propriedades em outras regiões ou realizar outras incumbências. E quando eles faziam isso, eles delegavam o controle de suas fortunas a servos que fossem capacitados a trabalhar com essas fortunas, de forma que elas aumentassem. Esse é o caso aqui da parábola dos talentos. E a parábola, depois de falar de dois servos que trabalharam bem, fala de um que escondeu o talento em um buraco no chão, que também não era incomum, né? Às vezes era uma forma segura de proteger o dinheiro, mas não dava lucro nenhum, né? Não fazia que o dinheiro aumentasse. Aí, cumprido o tempo da sua viagem, o senhor voltava e os servos tinham que prestar contas da sua administração. Então, era uma parábola com imagens que as pessoas daquela época compreendiam muito bem. E Jesus faz uso dela para chamar a atenção para o fato de que, em vista da proximidade da chegada do dia em que teremos que acertar contas com Deus, precisamos fazer o uso o mais sábio possível de tudo o que Ele nos confiou. Agora, infelizmente, meus irmãos, é uma realidade que há muitos, entre aspas, cavadores de buracos ainda nos dias atuais. E essa atitude, além de lhes reservar repreensão, ao invés de louvor no dia do acerto de contas, faz com que aqueles que querem ver a obra de Deus avançar e nisso se empenham, fiquem sobrecarregados, fiquem com muita carga a levar sobre os ombros. Agora, dessa parábola dos talentos, meus irmãos, nós podemos extrair algumas lições, e eu anotei algumas para compartilhar com os irmãos. A primeira que eu anotei é que a todos os servos Deus deu capacitações, isto é, dons e talentos. A uns ele deu mais e a outros ele deu menos, mas a todos ele os deu capacitações. Segunda lição, meus irmãos, é que além das capacitações em si, às vezes Deus dá aos seus servos a oportunidade de usar essas capacitações. A terceira lição é que é responsabilidade do servo de Deus trabalhar com a capacitação que lhe foi dada e desenvolvê-la quando Deus lhe dá a oportunidade de usá-la. A quarta lição: o servo de Deus será cobrado pelo uso que fez da capacitação que Deus lhe concedeu e deu oportunidade de usar. Quinta lição: a cobrança será de acordo com o uso que fez das capacitações que recebeu e teve oportunidade de usar. Sexta lição: tem servo de Deus que usa de fato e desenvolve a sua capacitação. Mas a sétima lição: tem servo de Deus que esconde a sua capacitação. Oitava lição: o servo de Deus que escondeu a capacitação ou o talento receberá alguma espécie de repreensão ao invés de louvor. E a nona e a última lição, meus irmãos, que eu anotei e repasso para os irmãos, é que o servo de Deus que fez bom uso da capacitação e a desenvolveu, receberá louvor. E esse louvor não tem a ver com a capacitação em si, mas com a dedicação do servo. Então, se você recebeu a capacitação de ser, talvez, nem um professor,
mas uma espécie de monitor, simplesmente um condutor de estudos de lições de escola bíblica dominical e teve a oportunidade de usar essa capacitação para um pequeno grupo de pessoas e você aproveitou bem essa oportunidade e trabalhou com dedicação, com esmero, você será louvado, tanto aquele que recebeu e desenvolveu a capacidade de realizar um ministério evangelístico a nível mundial e alcançar milhões e milhões de pessoas. Servo bom e fiel, talvez ouvirá esse grande evangelista, Billy Graham, talvez, mas você também ouvirá a mesma coisa. Então, meu irmão, não desperdice o seu talento, não desperdice o talento que Deus lhe deu, não o esconda na terra, use-o, desenvolva-o para a honra e a glória do seu Senhor. E eu termino perguntando, se Jesus voltar hoje, você ouvirá dele, acerca de você, que você foi servo bom e fiel, ou que você foi mau e negligente servo? Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida, para que a sua vida seja vivida de uma forma que honre e glorifique a Deus. Amém.